Vou dar umas engasgadas, porque eu amanheci com a garganta bem complicada. Mas a gente vai tentar dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, já no último capítulo, sobre as variadas preces que os espíritos mentores nos trazem como sugestões para as diversas ocasiões que enfrentamos na vida. E hoje nós vamos falar sobre as preces por aqueles que não estão mais na Terra, ou seja, os espíritos desencarnados, que estão acabando de desencarnar, que estão chegando na pátria espiritual. É importante que a gente faça uma reflexão, porque assim, não é um assunto muito tranquilo para nós, que vimos assim, há milênios e milênios, né, de uma cultura religiosa em que a morte, ela assusta, a morte ela é associada a muita tristeza, a um sentimento de perda irreparável, né? E a gente vem com essa cultura ao longo das existências, como espíritos eternos que somos, e nós, mesmo quando abraçamos a doutrina espírita, com a lei da reencarnação, né, com a confiança na vida futura, quando nós não lidamos ainda muito tranquilamente com a morte, mas é uma necessidade urgente. Nós temos que alterar o nosso paradigma em relação a esse assunto, porque nós, como espíritos eternos, nós não deixamos de existir, né? Nós somos espíritos aqui em experiência terrena, né? Como já dizia, agora não vou lembrar o nome dele, mas foi um grande filósofo, inclusive teólogo, e ele falou, nós somos sim, né, espíritos numa experiência terrena, e não ao contrário, né? Então a Terra, a passagem por aqui, ela é momentânea. Nós temos dificuldades de entender o que é eternidade. A eternidade, ela não pode ser delimitada, nós não temos nem condições, nosso pensamento não alcança o que seja eternidade. E por isso nós encontramos essas barreiras, né, que enfrentamos essa barreira, esse paradigma, e temos medo, porque nós entendemos que o mundo espiritual é algo desconhecido, ou de que ele até duvidamos dele, mas isso não deve pairar sobre a nossa atual consciência. Hoje nós temos condições de desenvolver uma consciência ampliada da vida, né, para daqui apenas como um ponto, mas vislumbrando uma eternidade, vislumbrando a continuidade, um crescimento, a evolução, a verdade da evolução, ela deve estar dentro de nós, né? Essa certeza de que nós evoluímos. E é uma certeza, se nós olharmos para trás, fizermos uma análise na história, a gente vê que as civilizações, embora pudéssemos estar muito mais adiantados, mas nós evoluímos. Sim, se compararmos com o passado, com outras épocas na Terra, nós evoluímos sim, né? As sociedades evoluíram de modo geral. Ela está mais humana, o conceito de amor, o conceito de família, o conceito de humanidade, de direitos, na área do direito nós evoluímos muito. Então a gente vê que até no nosso limite material, na nossa existência terrestre, é visto, né, a evolução ocorreu e continua ocorrendo, né? E por que não transportarmos este conhecimento
esta sensibilidade do que realmente seja evolução para a vida maior, para depois desta vida. Então, é tão importante quando alguém desencarna, principalmente aqueles amigos, pessoas que nos são caras. Gente, a saudade, claro, né? A falta material daquela pessoa, a convivência, claro que nós vamos sentir falta. Aquilo vai doer, afinal de contas, nós somos sentimento, né? Porém, nós não podemos enxergar este momento, esta passagem do ente querido, como um castigo, como uma tragédia, algo que não podemos, algo que além de inevitável, é fatídico, tem um caráter destruidor, né? Porque o amor não morre, a afeição não morre, a amizade não morre, né? Onde existe o verdadeiro sentimento, existe sim a possibilidade muito alta, né? Quase 100%, de que esse sentimento ele ultrapasse as barreiras da matéria. Então nós vamos, os nossos sentimentos continuarão sendo os mesmos, tanto da pessoa do espírito desencarnante, como nós que permanecemos na Terra. Essa visão, essa confiança é extremamente necessário para que a gente possa garantir o nosso equilíbrio, né? O equilíbrio do nosso ambiente, da nossa psicosfera, né? É necessário que a gente tenha essa certeza. Saudades teremos, né? A pessoa fará falta, mas não devemos ver a sua partida com amargor. E nem devemos sair no desespero daquele que chama o outro, né? Porque me deixou e não dá. Nós vamos ver que a força do pensamento, ela é poderosa, né? E as pessoas, os pensamentos se atraem e nós podemos prejudicar aqueles que nós dizemos que amamos tanto com este sentimento de apego, né? De apego extremo, né? Veja bem, o apego ele não é bom em circunstâncias nenhuma. Então, o apego é algo que nós temos que lutar contra ele. Qualquer tipo de apego. E, no caso, apego àqueles que amamos. Aos nossos entes queridos, aos nossos amigos. Ninguém é de ninguém, né? Os sentimentos, os laços de amizade, de amor, eles devem ser naturais. Do mesmo modo que eles são naturais, eles são extremamente fortes. Eu não preciso correr, né, no sentido de me apegar àquela pessoa, me apegar àquele sentimento, né? Então, no prefácio aqui, os nossos amigos, os leitores aqui já escrevem, né, que a prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não tem somente a finalidade de lhes dar o testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e com isso abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí, ainda como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vos vêm nos tirar do sono. Nós temos já na literatura, André Luiz se dedicou muito, né, a estudar, a descrever casos da desencarnação
a desencarnação, ela se dá através de um processo, né? Esse processo, ele varia de acordo com o grau de evolução do espírito. Um espírito mediano, né, que já tem uma certa compreensão, que buscou cultivar bons sentimentos, errou sim, errou muito, mas tem uma essência de busca pela verdade, pelo que é certo, né? Esses espíritos, mesmo esses, né, quando desencarnam, é natural que passe por um momento de confusão, é um sono atrapalhado, é um torpor, percebe? Então não é fácil o desencarne. E nós, a gente estudando, até no livro da doutora Marlene, que ela cita André Luiz, no processo de desencarnação, a liberação do espírito, do perispírito, do corpo material, ele se dá célula a célula. É um desprendimento célula a célula, né? Da libertação, a nossa liberação do espírito. Então não é algo que seja muito rápido, embora, claro, nós temos relatos de que os espíritos se veem do outro lado de repente, motivado por um acidente, né? Então aí também tem casos e casos onde o trauma, o tipo de trauma da desencarnação vai influenciar também, mas mesmo assim o perispírito ele segue com muitas remanescências do seu corpo espiritual, entendeu? O desligamento completo leva um tempo. Então, assim, a prece dirigida a esses espíritos, ela deve, se nós nos propomos a orar por alguém que desencarnou, façamos de coração, né? Façamos desejando o melhor para ela, né? Se não é melhor nem pensar nela, nem rezar, porque senão nós vamos até atrapalhar. Então, assim, se nós não somos muito simpáticos a uma pessoa e somos incapazes de direcionar bons pensamentos àquele espírito que está desencarnando, é melhor que a gente omita, certo? Para não pensar errado, para não blasfemar, para não desejar o mal, porque nós estaremos nos complicando ainda mais, certo? Então é melhor, realmente a prece em si, ela deve ser feita pelas pessoas que estão com uma boa intenção, que desejam o melhor à pessoa que está passando deste plano para o plano espiritual, né? Auxiliando-a exatamente nesse processo, que não é um processo simples. E se é uma pessoa ainda complicada, que vai levar muitos traumas, muitos sentimentos de revolta, também temos que orar. Orar para que Deus tenha piedade dela, entendeu? Para que ela não seja totalmente abduzida pelos espíritos ignorantes, pelos espíritos das trevas, entendeu? Que venha em socorro desta alma o seu mentor, o seu anjo guardião, a fim de que ela mereça um socorro mais rápido, entendeu? Pode falar. Na sexta-feira, eu encontrei um colega, ele estava bem triste. Tentei conversar com ele durante uns 15, 20 minutos, mas não me transpareceu nada. Bom, ele tirou a própria vida na sexta-feira. E é bem complicado, por conta de família, esposa, a gente tinha brigado. Eu falei, calma, calma, reza, né? Para de aplicar, de insistir, você vai sofrer mais. Mas não teve muito jeito, descobri no sábado. Nossa, muito triste Eu mesmo, né? até meio assim, porque eu não... No caso dos suicidas, né? Aí a situação realmente vai a muita prece, né? Porque é uma situação em que a gente sabe que o suicida, ele interrompe o círculo, ele intervém na lei divina.
entendeu? Na medida em que nós intervimos na lei divina, nós vamos sofrer as consequências, né? Como seus filhos e responsáveis pelos nossos atos, ele vai deixar com que a gente arque sim com as consequências. E elas não são nada boas, porque nós temos uma carga de fluido vital a ser utilizada ainda nessa existência e nós interrompemos, aquela carga continua. E a gente vai ainda ter as péssimas sensações materiais, o nosso perispírito vai realmente sofrer muito até que se extingua toda aquela carga de fluido vital que estava programada. E nós vamos realmente, é necessário que a gente ore, né, para que essa alma realmente ela seja parada, para que ela tenha forças, mas é inevitável que ela vá arcar com as consequências. Não tem como tirar o espírito que desencarna por suicídio da sua própria prova, percebe? Nós podemos amparar, consolar, né, mas não tem como amenizar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de orar, devemos até redobrar as nossas orações, né? E aí, outra coisa que ele diz aqui, que aí, aqui também, as preces, elas não vão surtir o efeito pela multiplicidade de palavras, né? E sim, pelo sentimento que nós estamos dedicando com as nossas palavras. Então, a prece, ela deve realmente partir do coração. Ela deve ser um sentimento profundo em relação a quem já partiu, né? Não adianta a gente ficar 3 dias, 3 noites rezando, entendeu? Se nós vamos numa missa de 7º dia, vamos aproveitar aquele momento. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas vamos fazer a nossa parte, porque nós temos amigos católicos, né? Eu mesma já fui várias missas. Aproveitemos aquele momento para nos dedicarmos realmente, profundamente, para o melhor, né? Dedicarmos uma prece em favor do desencarnante, objeto ali que está sendo, para o qual a missa está sendo celebrada, né? Não sei, porque a gente vem do berço católico, né? E muitas vezes, né, a gente, quando era criança, a mocinha fica olhando para o alto, né? Nem entende a missa do 7º dia, ninguém entende, não reza nada e faz barulho na igreja. Mas a gente que tem essa consciência, vamos sim, porque tudo é aproveitável, né? Os espíritos protetores, os espíritos amigos, os espíritos iluminados, estão sempre presentes onde haja uma ou duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, né? Então a gente vai fazer a nossa parte. Então, uma das preces fala assim: Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, que vindes de chamar para vós, possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-o para ajudá-lo a se despojar da matéria, dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para uma vida eterna feliz. Fulano, vindes de reentrar no mundo dos espíritos e entrando estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há menos entre nós e vós, senão o corpo perecível, que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Então aqui, a única diferença entre nós e aqueles que partem é o corpo de carne.
somos ambos espíritos, né? Em situações diferentes. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis pela vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Então veja a afirmativa dele aqui. A morte é luz. A morte não é treva, né? Ao contrário, nós vivemos em trevas, porque nós estamos embotados dentro do corpo carnal. E ele nos retira e nos inibe sentimentos maiores, a condição de nos expandir, certo? Porque é necessário que a gente cumpra nesse mundo a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa prova, certo? Mas a morte é o contrário. É interessante, a gente tem esse paradigma da morte, que a morte é escuridão, é treva, é tão forte, né? Esses filmes de terror explora assim, a largos passos, né? Esse sentido da morte, né? Ou, não raro, uma caveira, ou uma máscara, sem olhos, não sei o que, é o símbolo da morte, né? Com aquela machadinha, né? Aquele facão, foice, né? Aquela foice. Caronte. Então, é comum, então esse é o símbolo da morte, né? Outro dia a gente deu aula de evangelização e aí a gente mostrou essas gravuras. O que lembra isso para vocês? Todos eles, né? A morte. E a gente, justamente, a aula era para dizer que a morte não é exatamente isso, né? Bom, a morte não é entre os homens, senão uma separação material por alguns instantes do lugar de exílio onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos que cumprir nesse mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento. Então, nós falando com o desencarnado, tá? Até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunidos com aqueles que vos precederam. Então, assim, é muito comum a gente ler bastante, a gente vê que das colônias espirituais, né? Em todas as camadas do umbral, né? Situadas nas várias camadas, é comum terem as comunidades ali juntas, formadas por entes familiares, né? Porque nós nos reencontramos. As almas afins, que estão mais ou menos no mesmo patamar, é comum que se encontrem no mundo espiritual, certo? Mas não é aquele encontro desesperado que a gente pensa, né? Assim, da mulher que ficou viúva e não aceita, certo? É tudo assim, esse reencontro é algo mais tranquilo, é algo que se extrapola, não é eivado de paixões, entendeu? A não ser que a gente se coloque no patamar realmente das paixões. Aí já é outra história, certo? Mas quando a gente tem uma evolução em conhecimento médio, né, a gente realmente tem essa oportunidade de nos unirmos novamente no plano espiritual e nos prepararmos para as outras empreitadas, outras reencarnações. Entendeu? É um processo muito bonito, né? É todo um planejamento em que todos crescem juntos, percebem? É muito lindo. Então, as famílias que são afins, os amigos, né? Os afins de proscrição, é comum que no plano espiritual nós venhamos a ter essas reuniões, né? E trabalhemos para planejar a próxima reencarnação, né? No sentido de que a próxima reencarnação reúna
número de quesitos que nos fortalecerão e nos impulsionarão, né, para evoluirmos em conjunto. É muito lindo isso. A gente vê isso no nosso lar, né? É muito presente a família da Dona Laura, né, quando descreve. É um exemplo magnífico para ver o que significa esse trabalho, né, em família. Então, uns vão antes, outros vão depois e voltam a se reunir. É muito interessante. E nos enche de esperança, percebe? Nos fortalece. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível, ou seja, seja inacessível o espírito que acabou de desencarnar aos ressentimentos. Deixa para lá, né? Não leve os ressentimentos contigo. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoamos os que podeis ter procedido mal para com eles. Aí tem uma outra prece aqui. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que vêm de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe aos seus olhos. Afastai-nos das trevas. Abri seus olhos e seus ouvidos. Que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e esperança. Entendeu? Então, a gente desejar que realmente do outro lado, aquela pessoa, né, amiga, conhecida, parente, ente querido, realmente quando ela despertar, que ela abra os seus ouvidos para que ela ouça, para que ela entre em sintonia com os espíritos bons. Nós nunca, porque assim, a gente tem que entender o seguinte, nós nunca estamos desamparados, né? Se a gente acreditar nisso, realmente a nossa prece, ela tem uma eficácia, porque nós estamos desejando aquilo que nós acreditamos. Agora, o contrário vai ser difícil, né? Se nós não acreditamos, se nós duvidamos que o amparo nunca nos falta, se nós titubeamos diante do sofrimento, das provas, porque nós não acreditamos, aí a nossa prece vai ser fraquinha, porque nós não temos aquela força, não acreditamos no que estamos falando, né? Então, essa fortaleza, ela tem que vir dessa certeza, a certeza de que nunca estamos desamparados, né? Nós sempre estamos amparados, nós nunca estamos sós. Essa é a grande verdade. Então, nós podemos sim, né, com este acreditar, desejar que do outro lado, aquele espírito conte com esses amigos do invisível que vão estar ao lado dele, influenciando para que ele acorde, para que ele desperte, para que ele se desvencilhe da matéria, para alçar realmente o mundo espiritual. No mundo espiritual, ele vai ter muito mais liberdade. E com esta liberdade, ele vai poder continuar evoluindo, porque ele vai ser capaz de realizar outras tarefas, outros trabalhos, né? Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia, indulgência em favor daqueles dos nossos irmãos que vêm de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja como do filho pródigo. Ouvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer, para vos lembrar do bem que ele pôde fazer. Olha que interessante. Ou seja, meu Deus, esqueça, né, que ele esqueça as grandes faltas naquele momento,
para que ele valorize o que ele fez de bem, para que ele se fixe no que ele fez de bem. Porque aquilo vai fortalecer o do outro lado. Enquanto que, é claro que não vai esquecer para sempre, ninguém esquece o mal que fez, a consciência não deixa. Mas naquele momento em que ele está tomando o pé da nova situação dele como espírito desencarnado, que ele possa esquecer, né, esse esquecimento temporário do mal que ele fez, para que ele possa lembrar do bem que ele fez. Nós estamos falando de espíritos medianos, que faz bem e faz mal, né? Gente como nós. Então vamos fixar no bem que nós fizemos para valorizar e nos impulsionarmos para fazer mais ainda quando estivermos do outro lado, percebe? Porque a fixação no mal que a gente fez, num determinado momento, não é salutar. Quando nós desencarnamos, se nós fixarmos apenas no mal que a gente fez, aquele pensamento, apesar de todo o potencial de acertos que podemos ter, nós vamos ser atraídos para um umbral mais baixo. É assim que funciona. Por isso que na prece ele está falando assim, né? Está pedindo isso. Porque naquele momento, nos primeiros momentos da desencarnação, da tomada de consciência, é importantíssimo que o espírito acredite que ele pode ser bom. Para que ele mantenha o seu padrão mental de acordo com um plano espiritual mais elevado, mais preparado, certo? Porque senão ele vai de roldão, porque a mente dele vai situá-lo exatamente onde ele está fixado, né? Bom, então a gente para por aqui, já estava no fim mesmo, tá bom? E que Deus vos perdoe, né? E que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós e vos pedem orar por eles. Olha que interessante. Da mesma forma, o espírito desencarnado, ele também pode orar por nós, pedir por nós, olhar por nós, né? Quando ele estiver já em plena atividade no plano maior, ele pode ser sim um elemento chave, né? Que Jesus poderá utilizar para vir ao nosso auxílio nos momentos de prova, nos momentos de aflição, nos momentos em que precisamos ser melhor inspirados, né? Então, gente, é isso. Obrigado, bom trabalho. Já vou?